Então, hoje a gente vai dar continuidade a um projeto que a gente começou na semana passada, sexta-feira passada, que é um projeto aqui, um pequeno sistema de inventário. A gente está trabalhando formulários, consultas, de uma forma um pouquinho mais avançada. E aí, hoje a gente vai complementar aqui o sistema, fazer a segunda parte. Para quem não assistiu a primeira parte, já está disponível na nossa página do YouTube ou no próprio site também. Mas aí vocês podem vir aqui no YouTube, Script Case, Vídeos Script Case é o nosso canal do YouTube. Quem ainda não deu o joinha lá, pode fazer o joinha não, né? Fazer a inscrição aqui no canal para poder receber também automaticamente a notificação quando a gente colocar um novo vídeo lá. Então vocês podem vir aqui, ó, tem aqui o último vídeo postado, que foi a parte 1 desse sistema que a gente vai continuar fazendo hoje. E aí, quando terminar, eu também vou postar a parte 2, assim vocês podem compartilhar aqui o projeto completo. Para quem participou na semana passada, eu já enviei o projeto por e-mail, para as pessoas poderem já visualizar os códigos e ir tentando replicar. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, eu vou enviar novamente, ok? Foi até a pergunta aí do Paulo Afonso, se ele poderia enviar o projeto por e-mail. Eu vou enviar sim. Hoje, no final do seminário, eu vou pegar novamente a lista de inscritos de hoje e envio o projeto e também já o link desse vídeo da parte 1. O projeto tem bastante aplicações aqui, a base de dados aqui é bem simples, mas eu envio também para vocês. Tá? Então, só relembrando aqui o sistema que a gente está fazendo, um controle aqui de estoque, produtos, diferentes armazéns, né? Então, a gente tem aqui a parte de cadastro e consulta de produtos, e a gente fez a aplicação para deletar aqui a linha de uma forma diferente, né? Utilizando a aplicação de controle. Fiz aqui também a parte de controle de inventário, para a gente verificar aqui também todos os produtos que estão no estoque, dependendo dos armazéns. E aí a gente hoje vai fazer uma aplicação de formulário para transferir produtos de um armazém para o outro, certo? Transferir estoque de um determinado produto de um armazém para o outro, que aí vai ficar aqui nessa parte de entradas e saídas. E a gente vai ter uma outra aplicação para recuperar o estoque, ou seja, restabelecer o estoque caso a gente faça algum erro aqui em algum procedimento. Então, uma aplicação de controle também para restabelecer o estoque. E finalmente a gente vai fazer um dashboard bacana aqui, ficou bem legal, com as aplicações para a gente visualizar aqui na tela de início. Então, hoje a gente vai fazer basicamente aplicações, usar bastante SQL, código dentro dos eventos. Vai ser um pouco mais avançado do que a primeira parte da semana passada, que a gente teve que criar do início, passo a passo do projeto. Hoje, como a gente vai dar continuidade, é um pouco mais avançado. Então, para quem não assistiu a primeira parte, recomendo depois que veja, para poder acompanhar e conseguir entender aí o exemplo completo. Eu tenho aqui a anotaçãozinha com os códigos, vou mandar para vocês também, se quiserem ir fazendo aí junto comigo, dentro do Script Case. Estou mandando aí no chat do Kayak, do GoToWebinar. Vocês podem interagir comigo aí através desse chat ou através do microfone também. Eu posso abrir o microfone se precisarem. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar aqui na parte de movimentos, e aí a gente vai criar um formulário para transferir de um armazém para o outro. Eu tenho aqui esse formulário pronto, deixa eu pegar para mostrar para vocês rapidinho, já para a gente entender. Movimentos, é esse aqui. Então, esse aqui é o formulário, certo? Ele vem aqui com os campos desabilitados, a data do sistema, a quantidade, e aí você pode passar, quando gera aqui um novo registro, uma certa quantidade de um armazém para o outro. E aí ele já faz aqui um select removendo o armazém, e ele já carrega aqui o estoque de acordo com o armazém, faz uma validação com relação à quantidade, se a quantidade de determinado produto não existir naquele armazém, ele dá um erro, né? Se eu colocar aqui, eu tenho 58 no depósito, no armazém depósito, e aqui vou passar do depósito para o central. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 60, que é uma quantidade maior que 68, ele vai estourar aqui o erro, dizendo que não existe estoque suficiente para transferir para outro armazém. Então, a gente vai incluir aqui todas essas validações dentro desse formulário. Então, deixa eu voltar lá para o outro projeto, que esse aqui foi o de teste. O que a gente está fazendo é esse aqui. Então, a gente vai aqui na parte de movimentos,
criar duas aplicações, uma aplicação de consulta, outra de formulário. Vou utilizar aqui a criação expressa com a tabela de movimentos, que é onde eu estou registrando lá os movimentos. Então, vou gerar aqui o código-fonte e editar, concluir. Então, vamos lá. Eu criei aqui as duas aplicações, certo? Então, a gente vai só customizar aqui rapidinho a consulta de movimento, somente para eu verificar aqui a quantidade, o armazém de origem, o armazém de destino. Então, a gente pode fazer aqui, por exemplo, o lookup para poder visualizar quais são os armazéns. A gente pode fazer também um filtro para poder fazer filtros de acordo com os armazéns. Então, vamos aqui no filtro refinado, selecionar campos. Vou colocar aqui produto, quantidade, origem e destino. Pra gente ter um filtro ao lado. E aí, deixa eu vir aqui na parte dos campos, somente para fazer um lookup nesse armazém de origem com a tabela de armazéns, ou a de movimentos também, onde eu vou poder ter aqui o nome. Deixa eu ver se ele aparece. Tem que ser com a de movimentos mesmo, vai aparecer o nome do armazém. Aliás, a de armazéns, porque ali na outra não tem um nome. E na de destino é a mesma coisa, que ele está puxando da tabela de armazém, mas os armazéns são os mesmos. Então, criar aqui o select. E aí é somente essa customização que a gente vai fazer dentro da grid. Essa grid é somente para a gente verificar os armazéns, fazer aqui algum filtro e saber as quantidades dentro de cada armazém. E aí a gente vai trabalhar mais aqui dentro do formulário. Que aí o formulário script case vai gerar aqui de forma simples. E aí a gente vai modificar para ficar com aquele layout que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, primeiro eu vou vir aqui na parte de campos, layout, criar mais um bloco para a gente dividir lá. Então, vamos ter aqui o bloco 1 e o bloco 2. Não vou mostrar os títulos. Vou colocar aqui 3 colunas no bloco 1, labels acima, e 2 colunas aqui no bloco 2. E aí, aqui na posicionamento de campos, eu vou posicionar no bloco 1 a data, produto ID e quantidade. Vou colocar a quantidade aqui para cima, vou tirar o campo ID. E no bloco 2, vou colocar aqui os armazéns. Certo? E aí vai ficar já assim. Para aparecer aqueles estoques, aqueles 2 campos que estavam com outra corzinha aqui em cima, eu vou precisar criar como campo virtual. Então, nós vamos vir aqui na parte de campos e criar dois novos campos dentro da aplicação. Campos somente para aplicação. Esses campos não estão sendo criados dentro do banco de dados. Então, vai ser estoque de destino e estoque de origem, né? Então, vou criar aqui estoque destino e o outro estoque origem. Aqui eu vou colocar somente destino, origem. Campo tipo texto mesmo. E aí dentro da aplicação eu vou posicionar eles aqui, origem e destino. Deixa eu ver se vai ficar lá da forma que eu quero. Ok, eles já apareceram aqui. E aí a gente vai carregar os valores do armazém lá, os valores do banco de dados aqui dentro desses campos, usando aqui os eventos, né? Então a gente vai precisar criar uma seleção no banco de dados para ele puxar lá qual a quantidade dentro dos armazéns e carregar aqui dentro do campo. E depois a gente vai colocar eventos Ajax para ele carregar aqui automaticamente quando a gente modificar. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta por enquanto. Não. Vou criar aqui já a parte dos códigos. Eu posso fazer já
alguma customização também dentro dos campos, né? Antes da gente colocar os códigos. Então eu vou vir aqui no campo data e vou colocar o valor inicial como data do sistema, porque ele já pega do sistema operacional a data e preenche lá, e posso colocar ele como desabilitado no modo de atualização, para que o usuário não possa desabilitar. No campo quantidade, ele está no meu banco como um decimal, acredito, mas aí eu quero que ele venha aqui como numérico. Então ele já veio aqui como número, não, tá inteiro. Então já pegou certinho aqui. Deixa eu ver se tá com casa decimal. Vou usar a calculadora. Não, ele já tá ok. Assim mesmo que eu quero. E aqui no armazém de origem, ele tá como inteiro, mas eu vou transformar ele aqui em select. Vou colocar aqui um select e a gente faz com a tabela de armazéns também. De origem e a mesma coisa com o de destino. Sendo que nesse select, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês uma coisa que eu vou precisar fazer. Ele vai ter o mesmo select para os dois campos. Armazém e nome. Ok. Só que eu preciso fazer uma pequena validação aqui, que é a seguinte. Quando eu selecionar o armazém de origem, eu quero que ele recarregue aqui e não coloque o mesmo armazém embaixo. Por exemplo, eu não posso colocar produtos do armazém depósito para o armazém depósito, é o mesmo armazém. Então, eu quero que quando eu selecionar aqui o armazém, no select de baixo, ele tire a opção que eu selecionei em cima, certo? Então, eu vou utilizar aqui, dentro do campo armazém de origem, uma validação com Ajax, que tem no próprio campo tipo select. Quando você usa esse tipo de campo, ele vem aqui essa opção de processamento Ajax. Então você pode vir aqui e dizer para ele ligar, né, fazer esse carregamento do campo seguinte. E aí aqui em cima eu vou colocar uma cláusula where para poder selecionar. No caso do armazém de destino, eu coloco a cláusula where para ele selecionar o campo tirando o que foi selecionado em cima. Então eu vou só ligar aqui o select e no outro eu vou colocar a cláusula where no armazém de destino, né? Então eu vou colocar aqui que o ID, no caso, vai ser diferente do que tiver sido selecionado no campo armazém de origem, esse campo aqui. Então tem que ser igual, vou colocar aqui da forma que está escrita, ID origem. Ok. Vou colocar aqui a proteção, acho que não precisa, que aí ele é inteiro. Mas aí é somente para ele retirar do armazém de destino o armazém selecionado dentro do armazém de origem. Vamos ver aqui se vai funcionar. Armazém central. Ele já tirou aqui o depósito. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, central, ele já tira o central daqui. Ok, funcionou. Então, bem simples. A gente só teve que, no armazém de origem, ativar o evento Ajax, onChange, para o campo armazém de destino. E no armazém de destino, colocar na cláusula where que o ID vai ser diferente do campo que tiver, da informação que tiver vindo no campo de ID de origem. Certo? Eu vou colocar aqui nesse campo, só modificar um pouquinho a altura, eu gosto de colocar ele um pouco mais largo, e também aqui no de origem. Então agora a gente já pode finalizar trabalhando dentro dos dois campos virtuais os eventos. Certo? Deixa eu vir aqui no meu repositório de código para pegar aqui o código que a gente vai utilizar. Então, eu vou precisar somente visualizar aqui nesses dois campos os valores, né, que tem lá no armazém, e vou ter também que fazer o processamento aqui para ele mostrar quando eu fizer o envio de uma informação de um armazém para o outro.
Então, eu vou utilizar aqui métodos PHP, vou criar aqui 2 métodos, na parte de métodos PHP. E aí, deixa eu pegar aqui nos meus códigos, o método vai ser o VStock de destino, primeiro método. E o segundo método vai ser o VStock de origem. Certo? Pronto, então no VStock de destino, deixa eu ver aqui embaixo, VStock de destino, ok. A gente vai ter aqui o seguinte código, né? Ele vai selecionar a soma das quantidades na tabela de inventário e depois ele vai colocar esses valores aqui que ele retornar desse select dentro do dataset, verificar se está vazio e preencher os campos que eu criei lá no formulário, no caso o campo de destino, né? Nesse caso aqui que eu quero ver o estoque de destino. Deixa eu só confirmar aqui se o nome do campo está igual. Estoque de origem, o de destino está certo, o de origem que eu coloquei um aqui, mas aí estoque destino tem que estar igual aqui ao campo, que é o campo que eu estou chamando aqui no código. Então tá ok. Isso aqui é para mostrar o estoque de destino. E vou fazer o mesmo para o estoque de origem, só que aí é um pouquinho diferente aqui o código. Deixa eu pegar aqui. Estoque de origem. Ele vai também fazer o select aqui parecido, certo? E também preencher no campo de origem. Vou só corrigir aqui o nome, que eu coloquei um aqui, mas só para ficar igual. Estoque. E aí agora, quando a gente vem aqui, muda. Se tiver o estoque do produto, ele vai mostrar, certo? Quando eu fizer o evento Ajax, né? Então, já que a gente tem os métodos criados, agora é só chamar os métodos dentro dos eventos. Então, vou criar aqui um evento para o campo armazém ID origem. Para o primeiro evento Ajax. OnChange. E aí eu vou chamar o método de origem lá, VStock origem. VStock origem. Ok. E agora vou fazer um novo evento Ajax para o outro campo. VStock destino. Chamar o método aqui, VStock destino. Então, depois que eu fiz esses métodos, prestar atenção sempre no nome do campo, se o nome do campo está igual, no nome do método também, se não tem espaço, que tudo isso pode influenciar depois. E aí, o que foi mais que ele fez aqui? Tem mais outros 3 eventos, que aí no onValidate, ele somente faz aquela validação da quantidade, né? Se existe a quantidade menor do que a quantidade de origem, no caso, se no campo quantidade o valor for menor do que o campo de origem, ele vai dar uma mensagem que não tem estoque suficiente. Não existe estoque suficiente. O Jorge me disse aqui que acha que eu criei o método com um espaço. Acho que foi por isso. Pode ter sido. Depois eu reviso lá. Então, vou trabalhar aqui com a macro para mostrar a mensagem. Se a gente colocar a quantidade menor do que a origem, ele vai soltar lá essa mensagem dizendo que não existe estoque suficiente para transferir. E aí depois aqui no onAfterInsert, a gente faz uma validação aqui que é muito bacana, né? Ele utiliza uma função SQL que é lastInsertID. Essa função, ela recupera o último registro inserido, o ID do último registro inserido, né, na tabela, e depois você pode colocar esse valor numa variável, trabalhar aqui dentro do próprio SQL.
Então, o que foi que ele fez aqui? Depois de gerar o registro na tabela de inventário, né, o registro de entrada, ele gera o registro de saída de acordo com o tanto de entrada quanto de saída, já inserindo o ID aqui, de acordo com a variável. Então, ele primeiro gera o registro de entrada, dá um insert into mesmo na tabela de inventário e executa o SQL. E depois, quando é na saída, ele faz a mesma coisa, né, tirando a quantidade, de acordo com o valor lá da quantidade. Então, isso é o que vai acontecer depois que a gente apertar esse evento onAfterInsert. Ele acontece depois que a gente inserta, né, depois que a gente insere o registro. Então, ele vai, se eu estiver inserindo quantidade, ele vai tirar de um e passar para o outro. Se eu estiver colocando, ele vai adicionar. Então, isso tudo vai acontecer aqui por conta dessas duas inserções aqui do banco de dados. E aí a gente tem uma outra validação aqui no onBeforeDelete, que é para deletar, né, quando a gente estiver deletando. Que aí ele só faz executar um delete mesmo, quando eu quiser, no caso, deletar mesmo o registro da tabela de inventário. Certo? Então, esses aqui foram os códigos que a gente utilizou. Depois eu vou mandar o projeto para vocês podem estudar aí melhor toda a validação. Acho que o mais importante aqui é esse do onAfterInsert, que aí ele faz o registro da entrada e de saída. Certo? Terminada essa parte dessas duas aplicações de movimentos, né, da consulta e do formulário, eu quero fazer uma outra aplicação também para fazer esse controle das quantidades, e só que para restabelecer o estoque, né, para quando eu fizer ter algum erro de inserção, eu poder fazer como se fosse resetar o estoque. Então, essa aplicação, acho que eu vou mostrar lá também aqui, que eu fiquei com medo de errar novamente. Essa aplicação foi uma aplicação de controle, né, que a gente criou aqui. E aí a função dele é restabelecer o estoque. Então, quando você executa, lá aparece aqui essa mensagem, restabelecer o estoque, aí você processa, ele executa lá o código e sai. Então, como é o procedimento aqui dentro do controle? A gente criou um campo tipo texto, múltiplas linhas, chamado de mensagem, e a gente criou um atributo, igual como a gente fez na primeira aula. O nome do atributo é tit, certo? Então, a gente atribui uma mensagem para esse atributo, aqui dentro dos eventos, no evento onScriptInit. A gente coloca aqui, sempre os atributos são como variáveis locais, você chama também através de chaves, e aí a gente atribui aqui uma mensagem, certo? E aí no evento onLoad, eu digo que o campo mensagem vai receber esse atributo. E aí ele só faz gerar lá a mensagem inicial, certo? E aí eu mudei o nome do botão, ele vem geralmente como OK no controle. Eu mudei de OK para processar, para ter esse botão aqui, processar. E depois faço a validação aqui no evento onValidate. Essa validação aqui, ela vai reconstruir, né, restabelecer o estoque. Então, a sequência de atualização, eu estou fazendo aqui com InnerJoin, e aí ela vai atualizar o campo estoque com esse subselect aqui. E aí, no final, a gente faz a soma do inventário, do campo inventário quantidade, no caso do campo quantidade da tabela de inventário. E depois aplica o estoque. E muda o atributo título para processo finalizado, escondendo o botão OK. Então, só para a gente ver aqui a sequência no onValidate. A gente faz aqui o SQL que a gente precisa fazer, né? Executa o SQL e depois muda o valor. Por isso que é bom trabalhar com um atributo, assim, nesse caso aqui do título, porque aí você pode dinamicamente, depois que executar o que você precisa, modificar o valor do atributo dinamicamente aqui, como a gente fez também no exemplo da semana passada. Então, ele está aqui com a mensagem, pode ser qualquer um, a gente processa, ele processa lá do onValidate, esconde o botão, processar, e muda a mensagem.
Então, só para a gente visualizar como pode ser utilizado aqui, aplicação de controle, um exemplo, né? E aí essa aplicação ela vai reconstruir ou refazer lá o meu estoque. Então, o exemplo é mais para mostrar a aplicação do controle. Certo? E aí, terminado isso, a gente tem... Deixa eu executar esse sisteminha aqui, para mostrar para vocês já tudo completo, né? Então, a gente teve a parte de produtos, categorias, armazéns, entradas e saídas, onde a gente colocou aqui a consulta, a parte dos movimentos entre os armazéns, com o nosso formulário, né, de transferir quantidades. A gente tem aqui a parte de manutenção com o controle para restabelecer o estoque. E aí, para terminar aqui, a gente precisa só fazer o dashboard, que aí tem também aplicações interessantes aqui dentro do dashboard. Eu criei aqui na parte de início uma aplicação de dashboard com essas 4 outras aplicações aqui dentro. Então, como eu fiz a construção aqui dessas aplicações de uma forma mais simples, essas 3 são consultas e aqui é um gráfico. Então, se a gente vier aqui no Script Case, eu tenho no menu início as 5 aplicações que eu utilizei aqui. A primeira é Dashboard, que aí é uma aplicação bem simples de manusear no Script Case. Ela está chamando aqui, né, as 4 janelas, trabalha aqui com o iframe mesmo, e ele chama aqui as aplicações. Um detalhe aqui é que eu escondi o cabeçalho, certo? Em vez de mostrar o cabeçalho, eu escondi. Deixa eu mostrar a diferença. Eu acho que quando tira o cabeçalho, ela fica mais limpa. Quando vem com o cabeçalho é essa parte aqui, que a gente pode minimizar, fechar, maximizar. Então, quando tira o cabeçalho, ele fica só com a linha. É só desabilitar aqui, certo? E aí ele chama as aplicações. Então, vamos dar uma olhada aqui nas aplicações. Na aplicação de entradas, é uma aplicação grid, normal. E aí, a customização que eu fiz aqui foi no SQL. Ao invés de criar com um SQL regular, eu fiz aqui um SQL e coloquei uma cláusula where, definindo o tipo que seja somente os registros de entrada, para que eu possa visualizar aqui somente as últimas entradas. E aí, eu vou fazer o filtro dentro do próprio SQL. Na parte de módulos, eu fiz eu posso colocar aqui que ele mostre somente 10, né? E eu também vim aqui na barra de ferramentas e desabilitei todos os botões. Ele não tem nenhum botão. Então, aqui dentro ele fica somente o quadradinho com as últimas entradas, certo? Aqui nos campos você pode também dar um negrito. Eu mostrei também na primeira aula como dentro do próprio campo a gente pode ir customizando, dando um negrito, mudando a cor. Então foi isso que eu fiz aqui para ele aparecer. Na parte de armazém tem o lookup também, né, para aparecer o nome. E mudei o layout. Ela está utilizando aqui, deixa eu ver, no layout, visualização. Eu coloquei aqui esse SC8 Safi, que é um layout, ele tem as fontes menores e o espaçamento também menor. Não sei, se foi só uma ideia aqui para ele poder caber aqui no quadradinho do container. Então, só uma ideia que vocês podem também, ele tem um espaçamento entre linhas menores, ou vocês podem customizar um layout também para ficar menor. Porque eu queria que ele mostrasse aqui as 10 últimas entradas. Fiz o mesmo para a saída. A aplicação é exatamente igual. Eu copiei a aplicação de entradas e a única modificação foi no SQL, que aí eu coloquei o filtro de acordo com a saída, tipo saída. Então, na de entrada, eu tipo entrada, aqui tipo saída. E aí ele vai listar também os 10 últimos produtos que saíram e de qual armazém saiu e qual foi a quantidade, certo? Nesse outro aqui eu tenho o estoque valorizado, ou seja, os valores que saíram de dentro do estoque, isso em valor. Aqui eu tenho as quantidades, eu estou controlando somente as quantidades, e aqui eu estou controlando os valores. Então, aqui também foi dentro do SQL.
grid estoque valorizado. A gente colocou aqui na cláusula where que o campo estoque fosse maior que 0. E aqui também eu estou fazendo esse cálculo aqui do estoque vezes o importe, né, que é o valor, para ele mostrar para mim aqui no campo valor, para ele poder dar o resultado aqui. Então eu estou fazendo o cálculo. Eu poderia fazer também com um evento, com um campo virtual, né? Criar um campo virtual e pedir para ele fazer a soma desses dois campos aqui, importe e valor. Mas aí eu fiz aqui no SQL para mostrar como se pode fazer também dessa forma, né? Dentro da própria seleção. Que aí ele já vai visualizar, ou seja, aqui nesse comando SQL você pode customizar à vontade, utilizar funções, que aí a consulta do script case vai interpretar e gerar a aplicação. Então você pode fazer tanto via a aplicação aqui com as opções ou via SQL mesmo, certo? E finalmente essa outra aplicação aqui de gráfico, que foi uma cópia dessa aqui, eu fiz o mesmo SQL, só que em forma de gráfico. Eu vim aqui, customizei o SQL. Ele está exatamente igual aqui ao outro, né, que a gente acabou de ver do estoque valorizado. Só que a diferença é que eu utilizei aqui o gráfico, nome na dimensão, a métrica, o valor total, quantidade de registros, e aqui a ordenação pela a métrica valor e o tipo de gráfico barra 3D. E aí ele gerou aqui esse gráfico, certo? Finalmente a gente no menu chama, né, o dashboard como aplicação de background. Deixa eu ver aqui na parte de configuração. A gente vem aqui na aplicação dashboard, a gente chama, né, a aplicação dashboard para quando a gente executar o menu, ele já vem com as opções aqui rodando. E se eu clicar no início, ele vai vir também a mesma aplicação, certo? Então basicamente foi isso aqui nessa parte do dashboard. Digam aí se vocês têm dúvidas, que a gente já pode partir aqui para a publicação, né? Segurança, publicação, só para a gente finalizar. Acho que deu para entender, porque aí, se eu fosse fazer do início, também ia ser muito tempo para construir uma por uma, mas porque basicamente a customização foi unicamente aqui, dentro do SQL, dessas aplicações do dashboard. Então vamos lá, deixa eu criar aqui a parte de segurança, o módulo de segurança. A gente colocar uma autenticação aqui e poder publicar. Eu vou criar uma segurança simples aqui por usuário. Só para a gente ter uma autenticação. Colocar aqui a segurança no nosso menu. Esse passo a passo de segurança aqui é simples, né? Só a gente configurar algumas coisas. E ele já vai inserir lá o usuário admin. Executar. Ok, então já está aqui com a autenticação, colocou aqui segurança. Deixa eu só organizar aqui esse menu. Vim aqui na configuração, porque ele já cria um sair, né, dentro do menu. Então eu posso ou tirar ou então excluir esse daqui, um dos dois que eu criei. Vou excluir esse da segurança
Vou deixar aqui o meu. E aqui, deixa eu só colocar negrito, maiúsculo, para ficar igual aos outros. Ok. E agora a gente pode já fazer a publicação. Eu tenho aqui um hosting, deixa eu abrir. Um cPanel e a gente faz a publicação lá. Esse é onde eu tenho instalado meu script case também, é nesse mesmo domínio. Então é como se fosse uma publicação local, né? Deixa eu trocar aqui o idioma. Português. E aí lá dentro do meu gerenciador de arquivos, eu vou pegar aqui a pasta www. E aí eu tenho o meu script case aqui, ó, e eu tenho essa pasta aqui ao lado, que é onde eu publico as minhas aplicações. Então eu posso publicar aqui dentro mesmo, eu posso criar aqui uma subpasta. Deixa eu apagar aqui esse outro projeto que eu tenho aqui de exemplo. E aí eu posso usar essa pasta mesmo para publicar. Verificar sempre as permissões, né? Geralmente no hosting, às vezes não vem definido como padrão, mas a gente tem que verificar se a permissão tá ok. 755 das pastas. E aí eu vou publicar aqui dentro dessa pasta chamada deploy. Então deixa eu vir aqui no meu script case, projeto, publicar aplicações. Todas. A vantagem de ter o script case e no mesmo hosting que você já trabalha é essa também, porque fica bem mais rápido para publicar. Não precisa exportar banco, não precisa exportar as aplicações. Então a gente pode fazer aqui típica ou avançada. A gente sabe que a diferença aqui é só questão de configuração das pastas, se a gente precisa proteger mais alguma pasta ou mudar, principalmente pastas de documentos e arquivos, de arquivos e imagens. Vou colocar aqui o login como tela inicial, publicar com os arquivos comuns. E aí ele pede aqui para eu selecionar a opção. Posso gerar um zip com as aplicações, posso publicar num diretório do servidor via FTP ou SFTP. Se tiver local, for enviar para o servidor, pode utilizar aqui FTP. No caso, como eu estou no mesmo servidor, eu posso utilizar essa opção aqui no diretório do servidor. Se eu publicar com zip, eu vou vir lá no servidor e fazer o upload, né? Dentro do gerenciador aqui, carregar os arquivos para dentro dessa pasta. Se a gente utilizar essa opção aqui, eu só preciso colocar o nome da pasta, né, que a gente tem lá, home, scriptica, www, deploy. Home, scripta, www, deploy. Então aí ele vai jogar as aplicações lá dentro daquela pasta. Ok. Deixa eu dar atualizar aqui para ver se ele jogou. Então aqui as aplicações. E aí para rodar aqui esse sistema em produção, eu preciso acessar o domínio aqui do meu servidor, é esse aqui, scriptcase.myhost.com. Então eu vou acessar com o mesmo domínio, vou acessar aqui nessa outra janela. E aí eu vou colocar o nome da pasta que eu fiz a publicação, que é deploy. E a primeira vez que ele acessar, vem sempre com esse aviso aqui, que a gente precisa criar a conexão de produção. Apesar de estar no mesmo servidor, o servidor não sabe, então eu preciso sempre criar. Ele abre aqui o prod, e aí a gente vai colocar aqui os dados para acessar pela primeira vez. Ok, a base que eu estou trabalhando é MySQL, informo aqui os dados da conexão.
seleciono aqui a tabela que foi essa aqui de inventário. Então já informei agora para o meu servidor de produção que a minha conexão é essa. Então agora eu já posso acessar o sistema em produção. E aí basicamente é esse aqui o processo de publicação. Foi uma publicação simples local, né? Então é mais rápido. Se você estiver trabalhando local e o servidor online, então você precisa exportar o projeto e exportar também a base de dados para importar nesse banco de produção, né? Então aí vai ter que fazer aqui no PHP-MyAdmin ou dependendo do banco. Esse meu servidor aqui tem Postgres, tem MySQL, então eu teria que vir aqui no PHP-MyAdmin, criar aqui a base e importar. Nesse caso eu estou utilizando a mesma base, tanto para produção quanto para desenvolvimento, então não precisei fazer esse processo. Ok, então se não tiverem mais perguntas, a gente pode finalizar por hoje. Agradecer pela presença de vocês novamente e desejar um bom dia, um bom final de semana para vocês. A gente se encontra aqui no próximo seminário, ok? Um grande abraço, tchau, tchau.